Vocês me ouvem, mulheres? Me ouvem? Tá todo mundo me ouvindo? Sim? Ok. Então, como eu estava falando para vocês, trabalhei 12 anos à frente da nossa rede de franquias, né? O que, além já da minha faculdade, das experiências de outros empregos, me trouxe uma experiência muito boa na área de business e de franquias, porque é uma rede de franquias que nós temos. Então, eu entrei como estagiária, assessorando meu marido como atleta, depois eu cuidei do time de atletas que nós temos, a gente assessorava, tem um time de atletas profissionais, e eu estava na parte de coordenação. Depois disso, eu fui diretora do licenciamento de produtos, porque a nossa rede de franquias ela vende kimono, vende a faixa, vende a luva, a caneleira e tudo isso passava pela minha aprovação. E aí, depois de passar por todos os setores da rede de franquia, nós rescindimos com o nosso CEO e eu assumi o cargo de CEO. E até então, eu não era mentora, não era nada disso. Qual que foi o... Por que que eu estou aqui falando para vocês, né? Principalmente quem está me conhecendo hoje. Porque eu tive o meu primeiro filho e quando eu me vi querendo voltar a trabalhar, que eu achei que em uma semana eu estaria de volta dentro do escritório, trabalhando, eu vi que não era tão simples quanto parece. Quem aqui é mãe? Quem tem filhos aqui? Quem aqui tem filhos? Para eu só entender. Todo mundo aqui é mãe? Eu sei que a Cristiane é mãe, eu sei que a Arielle é mãe, Mari também tem 3 filhos, Carla também. Então, a gente sabe que, óbvio, que a vida da mulher já não é simples, né? Nós mulheres temos algumas diferenças do homem, mas quando a gente ainda tem um filho, a gente tem outras responsabilidades, a gente tem as preocupações com a educação dos filhos, de cuidar da educação. Então, eu estava com o bebê nas mãos e eu achei que era muito simples voltar a trabalhar. Eu não tenho família aqui no Rio de Janeiro, nem eu, nem meu marido. Esse processo de voltar começou a me trazer muitos desafios, porque eu amava muito o meu trabalho. Muito, muito, muito. E aí foi o primeiro desafio. E assim, para eu encurtar, para a gente aproveitar bastante a aula hoje, mas só para contextualizar aqui para quem não me conhece, o meu maior desafio, que eu achei que isso já era um grande desafio, foi onde eu comecei a estudar, me especializar, a gente começou a fazer vários cursos, e eu não encontrava nenhum curso específico para empresárias que eram mães. Não tinha nada, assim, uma ferramenta que ajude a entender a logística de uma mãe. Tinham cursos de produtividade, tinham cursos de gestão de tempo, mas nada específico para a mulher, para a mãe. Então, eu fazia os cursos, eu e meu marido, a gente fazia muitos cursos, e eu adaptava para a nossa realidade. Eu falava, se eu fizer assim, dá para se encaixar na realidade de uma mulher. E com isso, né, eu fui ficando, vamos dizer assim, fera nessa arte. E todos os churrascos, aniversários de família que tinha, meu marido vinha algum amigo dele se queixar, pô, minha mulher tá cheia de problema, tá reclamando porque tá com bebê e não tá dando conta. E meu marido dizia assim, ó, pede para ela tomar um café com a Aline que a Aline resolve. A Aline conseguiu resolver a vida dela. E aí eu ia ajudando um monte de mulher nesse caminho. E outra grande virada de chave foi quando a gente demitiu o nosso CEO da época, que meu marido pediu que eu assumisse como CEO da franqueadora, porque ele já tinha parado, já estava parando de lutar, tinha diminuído o ritmo de lutas dele no UFC. E desligamos o CEO, eu assumi, o Roger, meu filho mais velho, estava com 7 meses. Eu estava toda feliz, né? Para quem é mãe sabe o que que é, voltar à vida normal. Meu filho tinha entrado para a creche, eu achei assim, uau, estou voltando com tudo para o trabalho. E eu descobri que estava grávida do segundo. Então, assim, aquilo ali para mim, o meu mundo caiu. Eu falei, meu Deus, e agora? Agora não vai dar. Porque dois, né, com uma diferença tão curta. Então, aí sim é que eu potencializei isso de entender quanto tempo é precioso para nós, o quanto nós precisamos ter as metas estabelecidas, o quanto nós precisamos focar no que tem que focar, tirar as distrações da nossa frente, porque a vida é muito curta. Se a gente deixar, num piscar de olhos, passa alguma coisa na nossa frente, a gente olha, passou 5 anos, passou 10 anos e a gente não viu, o bonde passou, a gente pode ficar frustrada, a gente deixou, às vezes, até alguma coisa que aconteceu com a gente, algum trauma, alguma coisa, afetar o nosso futuro. Então, eu comecei a entender que eu precisava fazer por mim. E aí é onde começou essa minha jornada de eu ajudar outras mulheres, enquanto eu ainda estava como CEO, e aí depois, agora há poucos meses, eu já vinha, né, já tem 3 anos que eu estou com a mentoria, e aí agora eu estou só no conselho da empresa para poder me dedicar mais para vocês, graças a Deus, que aí eu venho ganhando força aí com as mentorias para vocês. Então, hoje, essa aula que a gente vai ter hoje, ela é muito especial, independente de quem pode estar nas outras ou não, porque a gente vai estar falando sobre como a gente estabelecer as metas. Então, assim, estabelecer metas. Bia, você diminui o ar que está um pouquinho quente aqui?
Estabelecer metas é algo que às vezes parece tão simples, tipo, eu sei estabelecer meta, Aline, eu quero tal coisa, eu vou lá, coloco na minha mente que eu quero isso e eu consigo. Só que a maioria das vezes, até a Arielle está falando aqui, eu sempre me frustro com metas. Nós não alcançamos as nossas metas. Então, assim, aqui nós temos um grupo seleto de mulheres, mulheres que querem mudanças expressivas nas suas vidas, tanto nas suas vidas pessoais quanto nas suas vidas, na vida do seu negócio, né? Eu sei que aqui tem mulheres que também não só são donas do negócio, mas trabalham, são cargos de confiança em alguns negócios, então, mulheres que querem fazer acontecer. Mas, de um modo geral, aqui eu estou falando com empresárias. Então, são pessoas que querem ter um impacto diferente nas suas vidas, com as suas mentalidades, com seus desejos, com seus sonhos e nos seus negócios, querem ser realizadas profissionalmente. E para que a gente saia da onde a gente está, tudo bem, Glaucia? Como é que você está? Para que a gente saia da onde a gente está e vá para o lugar onde a gente deseja, a gente precisa sair. E um passo é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Está todo mundo aqui, parou o tempo para. Não, eu quero realmente colocar minhas metas para não me sentir frustrada, como a Arielle falou. Porque é comum a gente se frustrar quando a gente não desenha, não estabelece as metas de forma correta. Eu penei muito, e não só na minha vida pessoal, mas também e principalmente no meu negócio. Eu não sabia como fazer as metas. Até as metas para o meu time. Eu tinha funcionários, eu tinha pessoas abaixo de mim. Então eu colocava metas para eles e aí eu me atrapalhava até para cobrar a meta deles, e aí eles nunca batiam, e aí eu ficava, gente, eu sou uma líder que eu nunca consigo fazer meu time bater meta. Né? Então, isso gerava uma frustração para mim como líder também. Então, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida, na nossa vida profissional, a gente precisa entender que por trás de estabelecer uma meta, existe sim uma lógica. Não é difícil, não é complexa, mas existe um beabá. Você quer ver uma coisa? Quando quem aqui cozinha bem? Quem gosta de fazer bolo? Quem faz bolo bem? Eu não, a Arielle sim. Eu faço uns bolinhos assim, ok. A Arielle, a Carla. Eu posso pegar e colocar a quantidade que eu quiser de ovo, de farinha e misturar tudo num negócio só e botar direto no forno? Margarete também faz bem? Não, não posso. Eu posso botar na ordem que eu quiser, tipo, botar o fermento primeiro, tacar tudo no liquidificador? Não, vai dar tudo errado. Estão falando aqui para mim. Não, vai dar tudo errado. Pois é, a lógica de construir uma meta é basicamente essa. Não é difícil, fazer um bolo não é difícil, certo? Vocês que sabem fazer bolo, é algo, um bolo de cenoura, um bolo de chocolate. Não é nenhum bicho de sete cabeças, mas tem que seguir a receita, não tem que seguir a ordem. Uma pessoa leiga, né? Pega um adolescente que diz, mãe, quero fazer um bolo. Se você der uma receita escrita e seguir a receita, vai dar certo, só que tem que seguir a receita. A mesma coisa na construção das metas. Se nós pegarmos, eu vou botar a meta tal e vou fazer de qualquer jeito e vamos ver o que que dá, vai dar ruim. Agora, se você fizer esse passo a passo que eu vou passar hoje aqui para vocês, não tem como ter erro, porque aí é como estabelecer as metas. Depois disso, a gente vai entender o plano de ação. Na aula de domingo que a gente vai ter, que é a cereja do bolo dessa aula, ela é muito importante porque ela é a complementar do que a gente está fazendo hoje. Hoje a gente está estabelecendo as metas, e no domingo eu vou dizer para vocês como vocês vão ter tempo para cumprir com um plano de ação para conquistar as metas de vocês. Então, isso é muito importante. Essa introdução eu estou fazendo aqui para contextualizar vocês sobre o que a gente vai falar hoje. Então, assim, se possível, deixe o celular de lado, estão fazendo do celular, evitem notificações do telefone, desliga a TV por perto, distrações, se puder estar com papel e caneta na mão, maravilha, tá? Quem já está comigo, eu vi que tem algumas mulheres aqui que já tiveram outras aulas comigo. É um prazer rever vocês aqui novamente. Tem conteúdos que eu estou entregando para vocês, e algumas mulheres sabem que é conteúdo de mentoria minha, de aula de mentoria minha paga, e eu estou dando aqui gratuitamente para vocês, então aproveitem mesmo, tá? Porque é o conteúdo que me ajudou muito e me ajuda, são ferramentas que eu, Aline, uso, e por isso eu faço questão de compartilhar, porque eu sei que transforma, eu sei que ajuda, eu sei que traz resultado, ok? Então vamos lá, o áudio tá bom, né, mulheres? Estão me ouvindo bem?
Ok, vamos lá. Para que a gente possa, né, a gente, nos outros dias, só para contextualizar quem não estava, a gente falou muito sobre a importância de a gente saber onde a gente está e para onde a gente vai. Então, assim, eu preciso entender quem eu quero me tornar. E quando eu falo em quem eu quero me tornar, as pessoas falam assim, Aline, mas como assim que eu quero me tornar? Eu sei o que que eu quero da vida, que já é um ótimo passo, porque tem gente que nem sabe o que quer. Ah, eu quero ser rica. O ser rica, ele junto de o que eu quero ter, né? Eu quero ter dinheiro, por exemplo. Eu preciso entender o que que eu preciso me tornar para. Se eu quero ter mais dinheiro, eu preciso entender quem eu preciso me tornar para ter mais dinheiro, ok? Se eu quero emagrecer, quem eu preciso me tornar para eu emagrecer? Se eu quero ter um casamento melhor, quem eu preciso me tornar para ter um casamento melhor? Se eu quero que a minha empresa tenha mais resultados, que tipo de empresária que eu preciso me tornar para ter mais resultados? Tudo, de um modo geral, quando a gente está estipulando essas nossas metas, tem a ver com quem nós iremos nos tornar. Eu ontem estava comentando com as mulheres que estavam aqui que eu quero envelhecer bem, com longevidade. Eu quero abaixar quando cair alguma coisa, sem botar a mão nas costas e conseguir pegar rápido alguma coisa que cair no chão. E para isso eu sei que eu tenho que malhar todos os dias, porque uma das premissas é você ter massa muscular para poder ter musculatura, para se abaixar e tudo mais. Quando eu coloco a meta de eu quero envelhecer com longevidade, tendo musculatura e tal, para me abaixar, eu tenho que entender que eu quero isso, logo, quem eu quero me tornar, quem eu preciso me tornar para alcançar essa meta? Eu preciso me tornar uma pessoa saudável. Vocês entenderam? Quando eu falo que eu preciso me tornar alguém para, se eu quero me tornar uma pessoa rica, quem eu preciso me tornar para ser uma pessoa rica? Eu preciso entender sobre dinheiro, eu preciso falar sobre prosperidade, eu preciso contribuir e servir com as pessoas, eu preciso ser uma pessoa que pensa em negócios, que quer crescer, quer evoluir. Quem eu vou me tornar? Então, todas as metas, quando nós fazemos, eu quero que vocês entendam que por trás da meta, nós sempre temos essa pergunta: quem eu vou me tornar para conseguir atingir essa meta? Isso é extremamente importante. E uma das frases que eu mais repito, e isso a gente vai falar muito no domingo, que é: como que você vai definir o que você vai fazer? Mas isso eu vou aprofundar no domingo. Você vai aprofundar e vai dizer sim nas coisas, sim e o não para as coisas que você vai fazer. Como? Peraí, vou me convidar para uma festa. Isso vai contribuir ou não para quem eu quero me tornar? Não. Então, não vou. Ah, isso vai contribuir. Beber água contribui para quem eu quero me tornar? Contribui. Então, é sim. Essa é a resposta que vocês têm que ter. Contribui ou não contribui? Ah, Aline, mas um dia eu fui numa festa de aniversário do meu filho comer batata frita. Não contribui, mas aí a gente está falando sobre algo que é importante para você, a festa do seu filho. Você entende? A gente falou sobre coisas que são importantes, que são exceções, mas a pergunta diária é: isso contribui para quem eu quero me tornar ou não? Então, por trás de toda meta, tem sempre quem eu quero me tornar. E quando a gente está falando da nossa empresa, é quem eu quero, o que eu quero que a minha empresa se torne, como eu quero que a minha empresa seja daqui 2 anos, daqui 5 anos. Eu gravei um áudio para vocês no grupo de WhatsApp sobre o que eu falei ontem. Ontem eu falei para as mulheres que estavam aqui sobre as visões que nós devemos ter. Nós temos que ter visões de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos e de 20 anos. Sim, nós temos que escrever essas visões. Como nós nos vemos futuramente? Se nós não nos vemos, se nós não temos essa capacidade de nos ver, a gente não consegue traçar um plano de ação, a gente não consegue ter as metas. Se eu não consigo me ver com 70 anos me abaixando para pegar uma coisa, eu não consigo entender que hoje eu preciso me alimentar bem e fazer atividade física. Então, agora eu quero fazer uma pergunta assim, simples para vocês, mas que não tem certo e errado. O que, que para vocês, na concepção de vocês, é metas? Pode ser só com uma palavra. O que, que significa para vocês metas? Não tem certo e errado, tá, mulheres? Para vocês, o que, que é metas? Algo a ser alcançado, algo a alcançar, conquistar algo, cumprir tarefa, desafio, alcance.
Vocês reparam que tudo está ligado a um ponto final, né? Meta é algo essencial na vida. Deixa eu abrir aqui. Algo que você almeja. Em todos os pontos da vida temos que atingir exatamente. Exatamente. Isso aí. Então, o que que acontece? Às vezes, a gente define, mas todas as definições que vocês estão falando, vocês conseguem entender que tudo tem uma direção, um ponto final? É, de fato, como alguém colocou aqui, é algo que eu quero alcançar. Na concepção de vocês, de um modo geral, é sempre um alvo, certo? É sempre um alvo, é onde eu quero chegar. Só que, normalmente, existe uma pequena confusão. Nós confundimos tarefa com metas. Porque, por exemplo, quando eu falo que a minha meta é ser saudável, tá? É, a minha meta é ser saudável. A minha tarefa é beber água. Outra tarefa que é da minha meta, me alimentar saudável. Outra tarefa, fazer exercícios físicos. Então, estabelecer metas é uma coisa e as tarefas são outras. Isso é importante nós termos clareza, porque às vezes as pessoas acreditam que tarefas são metas. E aí elas ficam fazendo várias tarefas, achando que estão fazendo metas, quando elas estão fazendo coisas para chegar nas metas. Então, resumo: o que que são tarefas? Tarefas são as ações que você vai realizar para alcançar as metas, ok? Você estabeleceu as metas e as tarefas são as ações que você vai fazer para alcançar a sua meta. Agora, o mais importante, eu vi que alguém falou aqui, estabelecer meta é importante para todas as áreas da nossa vida. Não existe nada sem meta. Nada. Qual que é a meta do nosso filho quando entra na escola? Completar, né? Chegar até o final do ano. Ele quer passar de ano, enfim, tirar notas boas, ele tem a meta, tudo é mensurável, né? A gente vai falar sobre isso. Qual que é a meta de um negócio? Tem o faturamento, tem a meta de faturamento, de clientes novos, de produtos vendidos, tudo tem que ter meta. Se você não tem meta de vida, você fica onde? Num papel de vitimismo. A partir do momento que você estabelece meta, sabe o que que acontece? É como se você estivesse no banco do carona da sua vida e você falasse assim, ó, sai do banco do motorista, me dá a chave que quem vai sentar aí sou eu. Você senta no banco do motorista e você diz assim, agora quem dirige aqui sou eu. Você sai do papel de vítima, de coitadinha, de ai, a minha vida eu cheguei aqui, eu tô onde estou porque fizeram isso comigo. Gente, eu não estou aqui para dizer que a dor de uma ou de outra é menos que a da outra. Todo mundo aqui tem problema. Todo mundo aqui tem dor. Todo mundo aqui tem desafio diário. Ah, mas a vida da fulana é mais fácil. Não pensa dessa forma, porque eu já atendi mulheres que vocês podem olhar na foto e falar, nossa, mulher milionária, linda, maravilhosa, com problemas. Todo mundo tem problemas. Só que a partir do momento que você decide estabelecer metas para sua vida, você sai desse papel de vítima, você senta no banco do motorista e diz assim: olha só, até agora tudo bem, deu tudo errado, mas a partir de agora eu vou fazer diferente. Dá tempo, sempre dá tempo. E é a partir de hoje, não é amanhã, não é ano que vem, porque já é final de ano, não, é a partir de agora. Agora eu sei, eu tenho informação que eu posso sair desse papel. É acordar todos os dias e fazer o que tem que ser feito. Quando a gente fala de acordar, da frase, né, de fazer o que tem que ser feito, não é que é gostoso fazer o que tem que ser feito. Teve um dia que meu filho falou assim para mim, mamãe, hoje eu não quero ir para a escola. Eu falei, você acha que todos os dias eu quero ir trabalhar? Tem dias que eu não quero, mas eu vou. Tem dias que eu não quero ir para academia, mas eu vou, porque eu tenho a clareza da minha meta. É onde a gente vai chegar. Quando você tem total clareza da onde você quer chegar, como foi bem falado aqui por vocês, do alvo, você pode até pensar em tipo, ai, hoje eu não vou não. Só que daí você fala, caramba, mas é um dia a menos para eu chegar lá. É um dia que eu não faço o que eu tenho que fazer para chegar lá.
Então, no primeiro dia, eu falei para algumas mulheres, eu venho dando ferramentas aqui. Para quem não teve ontem, fica tranquila, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês. Ontem foi o plano de ação, Bia? Não, ontem foi o Eu Sou, né? Tá, e o PDF. Não tem problema, mas eu vou disponibilizar outra ferramenta também. No primeiro dia, eu fiz uma pergunta que eu perguntei às mulheres o seguinte: quais são as 3 áreas que vocês entendem da sua vida, tá? Que vocês entendem que precisam de socorro? Sabe assim, você imagina uma piscina, não é uma piscina, um mar turbulento. E aí, cada pessoa que está ali se afogando é uma área da sua vida. Aí tem ali o seu casamento, ou seu relacionamento, sua vida amorosa que seja. Tem ali seus filhos, tem ali a sua saúde, a sua espiritualidade, tem ali a sua socialização, né? Sua parte de sair com as suas amigas, de se divertir, enfim, de seu lado social. Tem ali a sua parte de servir, de ajudar o outro. Tem ali a sua parte profissional, da sua carreira profissional. Tem o seu lado intelectual, se você vem se desenvolvendo, estudando, lendo, enfim, né? Se tornando alguém melhor intelectualmente. Está todo mundo ali se afogando, tá? Vamos supor que está todo mundo se afogando. Só que eu falo todo mundo se afogando porque foi o termo que uma aluna usou para mim. Mas tem algumas áreas que estão se afogando feio, e tem outras, tem umas que estão nadando tranquila, tem outras que estão se afogando mais. E a pergunta que eu fiz no primeiro dia para as mulheres é: quem são as 3 áreas da sua vida que estão se afogando? E aí, num dia que eu dei uma palestra, até eu vi que tem gente aqui de Barra do Piraí, e aí a menina de Barra do Piraí assim, falou assim para mim: só 3? Eu tenho umas 10 que estão se afogando. Eu falei: não, me fala 3, as piores, aquelas assim que você tem que urgentemente jogar um salva-vidas. Sabe? Aquelas assim que você fala: caramba, se eu não der um jeito nisso agora, isso vai dar um problema. E eu pedi para elas escreverem isso no primeiro dia. Então, eu vou pedir para quem não estava no primeiro dia, para escrever aí no papel as 3 áreas da vida de vocês que vocês acham assim: eu preciso dar uma atenção para essas 3 áreas da minha vida. Tá? Escreva aí no papel rapidinho, se é casamento, se é filho, se é intelectual, se é profissional, se é sua saúde, se é seu lado espiritual. Escreve aí rapidinho, que aí vocês já vão entender por que a gente está falando sobre isso. Vou dar aí um minutinho para vocês enquanto eu dou um golinho de água aqui. Vamos lá. É aquela que você vai jogar a boia. Fica tranquila que a gente não vai deixar as outras se afogarem, tá? Mas é que você vai jogar a boia primeiro, as outras a gente joga depois. Por que é importante a gente saber dessas 3 áreas, tá? Hoje, a gente vai disponibilizar para vocês uma ferramenta que eu poderia até ter disponibilizado no primeiro dia, mas eu não queria que vocês fervessem muito a cabeça, que é o Vidas. O Vidas é essa ferramenta aqui, quem já teve comigo sabe que eu sempre uso para medir coisas que nós não podemos medir. Por exemplo, se eu estou fora do peso, eu consigo me medir na balança. Se o meu casamento não está legal, eu me meço como? A gente mede por sintomas, né? Ah, não tá legal, tô brigando muito com meu marido, tenho discutido bastante. Então, aqui o Vidas, ele é muito bacana, essa ferramenta, e vocês podem usar para o resto da vida para se avaliarem. Essas áreas da vida que eu falei para vocês estão todas aqui, e aqui vocês podem dar notas de 0 a 10. Então, no final da aula, vai ser disponibilizado, vocês podem imprimir, dar a notinha de 0 a 10 para cada área, as notas com a nota mais baixa, que provavelmente são essas 3 que vocês escreveram, vocês vão colocar aqui embaixo. E aí, é em cima dessas que a gente vai construir as metas hoje, ok? Tá? Por que, Aline, que você quer medir as áreas? Deixa eu te falar um negócio. Quando a gente for entrar aqui nos critérios para estipular uma meta, a gente precisa entender que tudo, tudo na vida precisa ser medido. Eu já até ouvi alguns especialistas falando que nem tudo precisa ser medido, mas eu discordo. Eu já li muitos livros e não tem essa. Você precisa medir. Se você chega numa nutricionista e quer emagrecer, ela vai te pesar na balança e vai perguntar quanto que você quer emagrecer. Se um aluno é inteligente, como é que ele prova? Eu sei que tem pessoas aqui da área da escola. Como é que eu provo na escola se eu sou inteligente? Ele pode ser inteligente, mas ele tem que ter algum papel, algum jeito de provar que ele é inteligente. Como é que eu provo? Com avaliação. Como é que eu provo que o meu carro tá bom para eu vender? Eu levo numa revisão. Ele vai ser avaliado, medido.
Como é que eu... deixa eu ver o que mais que eu posso medir aqui. Como é que eu faço... Gente, tudo é medido. Não existe a possibilidade. Como é que eu sei se eu estou com a vista boa ou não? Eu vou no oftalmologista, ele faz exames e eu vou medir para ver qual que é o meu grau. Então, tudo é medido. Não tem nada que não seja medido. Aí tem as coisas que têm valores diferentes, que é o que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Por exemplo, o casamento, para mim, pode ter uma nota de 0 a 10 e para uma outra mulher outra. Porque daí depende do que é amor para mim e do que é amor para outra pessoa. São coisas mais subjetivas. Mas precisa ser medido. É medido. É o que é amor para mim, é o que é o amor para o outro. Então, nós precisamos entender que as coisas precisam ser medidas. E aí agora, deixa eu só dar um parênteses aqui para quem é empresário. Se você tem um negócio, e se você não mede o seu faturamento, se você não mede o seu ticket médio, se você não mede quantos clientes você tem, quantos clientes entram, você tem um problema. E não é um problema pequeno. Você precisa medir. Você precisa medir todos os KPIs que você tem dentro da sua empresa. E não é só ficar medindo, é medir para tomar decisões. Como que a gente vai tomar a decisão aqui hoje de ter uma meta, por exemplo, do pilar saúde? Digamos que a Joana, nem sei se tem alguma Joana aqui, tá, gente? Falei aleatório. Que a Joana entendeu que o pilar saúde dela precisa criar uma meta, porque está se afogando e ela falou que é um dos que ela precisa criar uma meta. Como é que ela tomou essa decisão? Ela entendeu que o dela não está legal, porque ela está realmente tendo muitos maus estares, estaria correto? Pessoal aí da educação, estou certo ou errada? Você está passando muito mal, não está legal, não tem passado bem. Como é que ela mediu? Ela mediu dessa forma. Nós precisamos medir. Não tem como. E aí, o que que ela faz depois que você mede? Você toma decisões. O que que um médico faz depois que pega um exame de sangue nosso? Ele toma decisões. Ó, Gláucia, eu tive olhando aqui o seu exame de sangue, eu vi que o seu ferro está baixo, então eu vou te receitar ferro. Ou ele receita ferro sem ver o exame de sangue? Não, ele mediu o seu sangue, ele viu primeiro e aí ele te passa uma receita. É assim que funciona. Então nós precisamos ter essa clareza. Por isso, nós elencamos esses 3 pilares para vocês focar. Aline, você falou que a gente ia focar nos 3 e que os outros você ia jogar boia depois. Presta atenção numa coisa, a nossa vida ela é de forma integral. A partir do momento que você cuida de 3, os outros se impulsionam junto. Então, foquem nos 3, fiquem em paz. Os outros, eles vão impulsionar junto. Quando esses 3 estiver muito bom, você vai perceber que os outros vão ter se erguido junto com ele. E aí você vai falar, caramba, isso aqui está tão bom, agora eu vou pegar mais 2 aqui de baixo e vou subir eles também. E isso vai acontecendo naturalmente, tá? Então, a mesma coisa vai acontecer na empresa de vocês. Não queira arrumar a empresa toda de uma vez só. Ah, eu quero consertar o marketing, eu quero mudar as pessoas, vou contratar todo mundo de novo, vou mudar todos os processos. Dá para fazer grandes mudanças? Dá. Mas não queira fazer tudo de uma vez só. Pega 3 áreas. Agora eu vou mudar, eu vou fazer essa área, essa área, essa área. Mudou, estruturou. As outras já vão melhorar porque vão ter impacto sobre essa área. E assim você vai fazendo da mesma forma que eu falei. Por isso que eu sempre falo que as 2 esferas são muito parecidas, pessoal e profissional. Elas andam juntas, tá? Então vamos lá. O que muda, né, da meta da sua empresa de um modo geral, e eu acho importante falar porque a gente tem bastante empresárias aqui, é só que quando a gente está falando de metas para empresas, se você tem uma empresa que abriu agora, que não tem histórico, você provavelmente vai pesquisar concorrência, porque você não tem histórico, né? Você não pode se guiar pelo que você já vendeu. Se você tem histórico, você vai ver o que você já vendeu no ano passado, vai botar um percentual de crescimento e vai monitorando isso dali, tá? E também prestem atenção, eu não sei quem aqui, quais são os negócios que vocês têm, de todas, mas eu não sei se aqui tem sazonalidade. Eu lembro que ontem nós tínhamos uma academia aqui da Eliane, acho que era, né, Bia? Eu acho que era Eliane também, ou Elaine, uma coisa assim. É, Elaine. Ela tem academia, a academia tem sazonalidade, então tem alguns casos que tem sazonalidade. Fora isso, se aplica a mesma regra que eu vou falar aqui para vocês sobre as metas. Então, para que a gente comece a ter clareza aqui no caso das metas. Toda meta precisa ser extremamente específica.
Podem anotar, toda meta precisa ser específica. Quanto mais específica você for, mais assertiva você será no plano de ação. Ah, Gláucia também tem um pouco de sazonalidade, Gláucia? Ok. Então, aí você sempre, quando for construir a meta mensal, você tem que prestar atenção nos meses. Você tem os meses sazonais e você já sabe quais são. Legal. Então, você já é igual academia, acontece com muita cidade de praia, então você já sabe, né, como é que funciona, tá? Como que funciona essa questão de a gente entender os critérios? Deixa eu só ver aqui o que a Glaucia falou. Meio de ano, todo mundo quer. É mesmo? Olha só, não sabia. A Glaucia é arquiteta. A Glaucia está falando que no meio do ano, todo mundo quer a casa pronta para o Natal. Então, no meio do ano, todo mundo aciona você. É isso? Que interessante. Eu não sabia. Não sabia. Interessante. Bom, vamos lá. Então, qual que é o beabá? Ah, legal, legal, bacana. A gente fica doido. Faz parte. Então, vamos lá. A gente tem 7 pontos para validar uma meta, tá? Esses 7 pontos é super importante porque a partir do momento que você pega o jeito de fazer isso, você vai usar de uma forma muito rápida para qualquer meta que você for construir. Você vai entender que se ela não passar por esses 7 pontos, ela não vai ser eficaz. Quando eu falei para vocês hoje mais cedo, acho que foi de manhã que eu mandei até um vídeo para vocês, eu falei, olha, por que que as metas são sempre frustradas? Porque a gente não faz elas de forma eficaz. E eu já passei por isso. A gente não passa por esses 7 pontos. Aline, realmente funciona? Não só funciona porque eu usei, como é uma metodologia utilizada há centenas de anos. Tem muitas pessoas que utilizam essa metodologia. Então, para você entender, o primeiro ponto que a gente tem que observar quando a gente constrói uma meta é que as metas elas precisam ser positivas. Como assim, Aline, positiva? Parece meio óbvio, mas na verdade não é, porque o óbvio precisa ser dito. Então, quando você fala uma meta assim, um exemplo, parar de fumar. Eu tenho uma amiga que fuma pra caramba e digamos que ela coloca a meta, eu quero parar de fumar. O parar, ou eu não quero mais fumar, ou eu não quero mais comer, ou sei lá, não quero mais beber, ele é uma palavra negativa e ela se torna uma meta negativa. E só o fato de você ter palavras negativas, ela dificulta o seu cérebro a contribuir para que você realize e vá atrás e, enfim, alcance a sua meta. Então, metas negativas, elas não são aceitas com facilidades no seu cérebro. Aline, como é que eu faço? Ah, quero parar de fumar, você pode trocar por eu quero ter mais qualidade de vida, ou quero ter mais saúde. Qual que é a grande sacada quando você for montar a sua meta? Você escrever a sua meta lá, pessoal, quero, por exemplo, quer ver uma que todo mundo faz? Quero perder X quilos. O perder é uma negativa. Então, você pode colocar, eu quero ter mais qualidade de vida, aumentar massa magra, entendeu? Você tem que trocar para ela ser positiva, porque ela vai se tornar mais aceitável para que você contribua. Quem já assistiu minhas aulas sobre hábitos sabe do que eu estou falando. O cérebro ele tem uma absorção. A Glaucia assistiu também, né, Glaucia? Você estava, né? A Silvana também estava falando com ela aqui ontem. O cérebro ele aceita de uma forma muito mais fácil. Então, é muito importante vocês trocarem e tomarem esse cuidado. Parece uma coisa boba, mas faz toda a diferença, tá? O segundo passo importante na construção das metas é que a meta, e isso serve para a meta da empresa também, tá? A meta ela tem que ser desafiante, mas ela tem que ser realista. Aí agora eu vou até dar um exemplo primeiro de empresa para vocês entenderem. Vendi todos os meses na minha loja 50 mil reais. Só que eu vejo que eu preciso vender 200 mil. Então, eu vendi janeiro 50, fevereiro 50, março 50, mas eu preciso vender 200. Eu chego com meus funcionários e falo, olha, gente, a meta do mês de, não sei onde que eu parei, sei lá, abril, é 200 mil. Ela é desafiadora? É. Ela é realista? Não. Eu nunca vendi 200 mil.
Tá, Aline, mas ela tem que ser desafiadora. Você não precisa já ter vendido 200 mil. Sim, mas eu nunca vendi nem próximo de 200 mil. Eu nunca vendi nem 100. Como é que eu vou sair de 50 para 200? Então, ela tem que sim ser desafiadora. Ela não pode ser mamãozinho com açúcar. Só que ela tem que ser realista. Uma pessoa que nunca fez uma dieta, come mal pra caramba, não pisa na academia sedentária. A pessoa chega e diz assim: eu quero. Ixi, pagou aqui, Bia. Bia? Pagou aqui. A pessoa chega e diz assim: eu quero emagrecer 30 quilos em um mês. É desafiadora? É. É realista? Depende, mas assim, provavelmente essa pessoa vai se frustrar pra caramba. E qual que é a grande sacada quando ela não é realista, né? O que que acontece com a pessoa? Ela não vai atingir a meta. Eu lembro que no começo aqui, acho que foi a Arielle que falou: Ah, eu já tive problemas de me frustrar com as metas. O que que acontece? A pessoa não atinge a meta e acontece o quê? Ela se frustra. No momento que nós nos frustramos com a meta, tanto no seu negócio, na sua empresa, quanto na sua vida pessoal, sabe o que que acontece com o nosso cérebro? Ele manda uma mensagem e diz assim, ó, você não consegue, eu te falei que você não ia conseguir. E aí aquilo cria uma crença de incapacidade na nossa mente, onde a gente fala assim, ó, pô, eu não devia ter nem tentado. E aí, numa próxima oportunidade que a gente vá pensar em arriscar, a gente fala assim, não, 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 não. Da outra vez eu tentei, não deu certo, é melhor não. Então, não faça isso, porque é um erro, e é um erro muito comum, e eu já cometi isso várias vezes. Não quer dizer que você não vai botar nada desafiador, não é para botar metas fáceis, mas seja realista. Entenda, estamos falando de faturamento de empresa, se eu vendi 50, 50, 50, sempre uma média de 50 mil. Ah, eu vou botar, eu quero, pô, eu precisava de 200 para fechar a conta, mas vamos lá, eu vou botar 80. E aí você, ó, rala para bater 80. Ah, bati 70. Você já saiu de 50 para 70. Então tá, gente, vamos. Mês que vem, você entende o que eu estou falando? A frustração ela é muito menor do que se botar 200. 200 até. Se você tem time mesmo, se a gente está falando de funcionários, o time até desanima na hora. O time fala, pô, nunca fez isso. Como é que a gente vai dar conta de fazer isso? Então, ela tem que ser realista. A mesma coisa você, como eu dei um exemplo aqui de emagrecer e de tantas outras coisas que a gente faz na vida, né? Eu já tive mentorada que nunca leu e que chegou para mim, eu vou ler 3 livros por mês. Eu falei, não põe isso na sua cabeça. Se você lê, ótimo, mas não estipula essa meta, tá? Vamos começar devagar. Se você começar a acelerar, maravilha. Então, a meta tem que ser desafiante, porém realista, tá? É o segundo critério para a meta ser eficaz. Terceiro critério, a meta tem que estar no seu controle. Eu não sei se você já me ouviu, mas se não me ouviu, vai me ouvir hoje, vai me ouvir no domingo, vai me ouvir todas as vezes que entrar no meu Instagram e eu vou repetir todas as vezes que eu puder. Você tem controle sobre o que você come? Tem. Você tem controle sobre a economia do Brasil ou do mundo? Não. Tem controle sobre uma pandemia? Não. Tem controle sobre o que os outros pensam sobre você? Também não. Tem controle sobre a hora que você dorme? Sim. Sim, tem sim. Ninguém põe uma arma na sua cabeça dizendo para você não ir dormir. Você que fica no telefone, na TV ou estudando, o que quer que seja. Por que que a gente sempre quer controlar o que a gente não tem controle e o que a gente tem controle, a gente não controla? O terceiro critério para uma meta ser eficaz é que a meta tem que estar no nosso controle. E eu falo muito sobre isso. Controle o que tem controle, o que você não tem controle, tira da frente. Ai, fulano, o que o fulano vai pensar de mim? Ai, o que o Beltrano vai pensar de mim? Você tem controle sobre isso? Não tem, esquece, tira da sua cabeça, não deixa ocupar espaço. O nosso HD já tem muito cheio com um monte de coisa, tira, libera, libera. Agora, o que que tem que estar na sua cabeça? O que que eu vou comer? Que horas eu vou dormir? O que que eu vou ler? O que que eu estou fazendo aqui? O que que eu vou escolher para assistir hoje de aula? O que que eu quero aprender? Isso você tem controle. Com quem eu vou sair, com quem eu quero conversar, quem eu quero dar ouvidos, com quem eu vou me aconselhar, isso você tem controle. Agora vamos voltar lá para a meta. A meta deve estar no seu controle. Decidir ir para academia. Mulheres que não me conhecem ainda, eu dou muito exemplo de academia, porque é 12 anos
sendo CEO, estando à frente de academia, tá? Por isso que eu falo muito de academia, de dieta, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar o exemplo da academia. Eu decidi, sou sedentária, decidi iniciar meu processo de fazer atividade física. E aí eu chego para a Margarete, que é minha amiga, e falo, Margarete, vamos fazer o seguinte, vamos comigo, vamos começar a malhar e tal. E a Margarete fala, eu falei, eu só vou se você for. Já comecei errado, né? Mas aí a Margarete, não, então tá bom, vou te dar essa moral e aí eu te pego em casa. Eu só vou se a Margarete for, porque eu não tenho como ir na academia que eu me matriculei. Eu só vou porque a Margarete me dá carona. Eu não tenho como ir, porque é longe. É caminho da casa da Margarete, Margarete me dá carona. Tá no meu controle essa ida para academia? Não tá no meu controle. Essa é a meta que é ineficaz. Certamente vai dar errado. Não está no meu controle. Não faça metas que não estejam no seu controle. Quando a gente fala da nossa empresa, a gente tem funcionários para executar. A Aline não tem como controlar os meus funcionários. Tem sim. Não é controlar o que eles fazem, né, dentro da cabeça deles e tal. Mas você tem reunião de acompanhamento, reunião de alinhamento, isso você vai ter que fazer para controlar. Você é uma líder. Líder tem que liderar o seu time. Agora, as suas metas pessoais, você tem que ter controle sobre as ações. Você é responsável pela sua vida. Então, o terceiro critério, a meta deve estar no seu controle. Ok? Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Vamos lá. Quarto critério. A meta precisa ser mensurável. Falamos sobre isso, né? Eu falei que ia voltar, porque o que não é medido não é gerenciado. A gente precisa do valor para medir as coisas. Quero perder peso. Perder quanto? Quanto você tem? Quanto você quer perder? Como que eu posso medir? Sabe o que eu acho engraçado? Talvez algumas de vocês vão se identificar. Às vezes eu estava lá na minha sala, talvez a Bia vai lembrar, né, Bia? Aí chegava algum funcionário e falava assim: Nossa, um monte de aluno reclamou do professor. Aí eu olhava e eu falava assim: Um monte quanto? Um monte. Gente, mas um monte para mim pode ser um monte diferente para você. Eu preciso medir. Um monte é um monte é dois. Não, na verdade, foi um dia que ia ter cancelamento, lembra? De um professor? Um monte de aluno vai cancelar porque você demitiu o professor. Eu falei, um monte quanto? Um monte. Eu falei, gente, aquele desespero todo, um monte quanto? Aí eu cheguei para a Bia, minha assistente está aqui, talvez algumas de vocês já conheçam, e eu falei, Bia, eu não acredito em um monte, muitos falaram, disseram. Quem? Quem disse? Que foi? Né? Eu preciso medir. Quantos? Faz um levantamento para mim. Quem são os alunos que ele tem e quem falou que vai cancelar? De 400 alunos que eu tinha, eram 8. Esse era um monte de aluno que ia cancelar. Então, meça, sabe? Meça. Sempre quando alguém falar isso para você, um monte. Todos os clientes reclamaram, todos quantos? Quem falou? Sabe? A gente precisa ter as informações para tomar as decisões. Como empresária, você tem que ter as informações certas na mão. É como, eu não sei se certamente você tem carro ou você já dirigiu um carro. Quando a gente entra no carro, tem um painel, não tem? Quando acaba a gasolina, não tem o ponteiro ali que avisa? Ou o óleo? Então você entra no carro e ali te avisa. E quando está acabando a gasolina, você consegue ver no ponteiro e você toma a decisão. E aí você fala: vou num posto de gasolina abastecer. A mesma coisa na nossa empresa, na nossa vida. A gente tem que ter um painel com as informações. Então, por isso que a gente precisa medir as coisas. Porque quando está o ponteiro caindo, a gente fala, vou tomar uma decisão. Eu estou vendo aqui no Metas e a minha saúde está com nota 3. Preciso tomar uma decisão. Vou marcar minha médica, fazer meus exames, que faz, sei lá, quantos anos que eu não faço. Ok? Então, a meta precisa ser mensurável e o que não é medido não é gerenciável. Você precisa medir. Numa empresa, como é que você mede? Você mede faturamento, você mede, como é que você mede, por exemplo, satisfação do cliente com pesquisa, você mede valor, preço, faturamento, recebíveis, lucro, que eu gosto muito de lucratividade. Como é que você mede na sua vida pessoal? Vou disponibilizar para vocês o Metas, porque na vida pessoal tem muitas coisas que são subjetivas, então você tem que avaliar de 0 a 10, como que eu acho que está a minha saúde? De 0 a 10, como que eu acho que está a minha conexão com Deus? Eu acho que eu tenho, né, independente de religião, a que a gente está falando, né? A sua conexão, como é que tá? Tá boa? Pô, realmente me desconectei, não tá legal? É a sua avaliação. Então, é importante você medir. Quarto critério. O quinto critério, verifique os seus recursos, tá? Esse é o quinto critério, verifique os seus recursos. O que é os seus recursos? Pode ser financeiro,
tá? O que eu vou precisar financeiramente para atingir essa meta, mas não necessariamente, pode ser a ajuda de alguém. Por exemplo, eu estou querendo fazer, eu não sei qual que é o nicho da Gláucia, mas a Gláucia tem escritório de arquitetura, e aí eu estou querendo mudar umas coisas na minha sala. E aí a Gláucia é muito minha amiga. E aí, como ela é muito minha amiga, esses amigos pentelho, né, Gláucia? Eu vou chegar para a Gláucia e vou dizer assim, pô, Gláucia, me dá uma ajudinha aqui, vem aqui, me dá uma mão e eu queria uma ideia aqui para minha sala, que eu não estou sem ideia, tal, já pesquisei na internet, me dá uma luz. Então, a minha meta é mudar minha sala. O meu recurso, nesse caso, inicialmente não vai ser financeiro, pode ser a ajuda da Gláucia, para me dar uma ideia. Então, não necessariamente vai ser financeiro. Pode ser financeiro, contratar uma arquiteta, pode ser pagar o móvel que eu vou fazer, pode ser o pintor, mas pode ser alguém te ajudando também a realizar, ok? Perfeito? Número 6, critério número 6, tá? Para você ter essa meta de forma eficaz. Essa é uma das que eu mais gosto. A meta tem que ser ecológica. Como assim ecológica, Aline? A gente está falando do quê aqui? Não estou entendendo nada. Ecológica quer dizer o custo dela, mas não é o custo de dinheiro. É o quanto ela vai te custar. Como é que eu vou explicar? Quanto que ela te custa, né? É o custar. Deixa eu explicar. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu acho que eu até dei esse exemplo ontem. Eu quero ficar milionária. Eu dei o exemplo da palestrante, de uma amiga minha que falou: eu quero ganhar X por mês com as minhas palestras. E eu falei: ok, vamos fazer aqui um cronograma para você faturar esse valor por mês. Perfeito. Se eu mostrei para ela, pelo cronograma, ela não teria finais de semana em casa, ela iria trabalhar muito. E ela tem um valor muito forte de família, ela gosta muito de estar com os filhos, de estar em casa, curte estar em casa. Se ela deixasse essa meta sem avaliar este critério de a meta ser ecológica, se ela não avaliasse, a meta seria ineficaz. Ou ela não bateria a meta, ou ela iria se machucar, ou ela iria ser infeliz. Ela bateria a meta, mas algum pilar dela ia cair no chão. Eu não sei se vocês, antes de entrar aqui nessas aulas, leram sobre mim ou sobre o evento, mas o que eu prezo e prego é que vocês tenham sucesso na vida profissional, mas abram a porta de casa de vocês e tenham paz ao entrar na casa de vocês. E tenham felicidade com seus maridos, parceiros, ou estejam bem com vocês mesmas, com seus filhos, com as relações de vocês. Porque não tem sucesso na rua que vale o fracasso no lar. E foi isso que eu conversei com ela. E ela falou: Aline, não tem dinheiro no mundo que pague. Eu chegar em casa, meus filhos mal olhar para minha cara, porque faz um mês que não vão me ver direito. Então a meta tem que ser ecológica. Então, quando eu falo para você assim, quanto que vai te custar fazer tudo isso? É quanto que vai custar, não de dinheiro, mas quanto que vai custar para você, para sua família, essa logística nova dessa sua meta. Por exemplo, o meu marido, toda vez que ele ia lutar, sempre quando a gente palestra junto, ele conta essa história. Toda vez que marcavam uma luta dele, ele vinha, passava para mim, a gente assinava o contrato, ele assinava o contrato do UFC, e eu parava a vida, chegava, chamava o funcionário lá de casa, explicava para todo mundo, e a gente ficava na função dele, porque era um movimento todo por causa dele. Eu priorizava ele. Toda vez quando eu tenho um projeto, por exemplo, como eu estou aqui esses dias com vocês, ele me ajuda para priorizar as minhas aulas com vocês. Por quê? Porque se ele prioriza as coisas dele e eu priorizo as minhas, as crianças vão ficar meio que sozinhas e a gente valoriza os nossos filhos. Então, não vai ser ecológica essa meta, tanto as minhas quanto as dele. Vai ter um custo alto para a gente. Vocês entenderam o que é o custo, o que é uma meta ser ecológica? É quanto que isso vai te custar. E tá tudo bem se para você, Aline, mas para mim, eu estou num momento que eu vou arregaçar a manga e vou mandar ver no trabalho, vou virar à noite. Por exemplo, eu já tive uma fase que eu trabalhava e eu virava à noite, eu dormia muito pouco. Se você está num momento, eu tenho que entregar um projeto, vou botar uma meta, eu estou até vendo a Glaucia fazendo 5, porque imagina um arquiteto, né? Às vezes tem que virar à noite para entregar. Eu sei porque eu já tive vários parceiros na nossa rede de franquias, arquitetos, que, cara, era 4 da manhã, eu estava com ele no Zoom, vendo o projeto.
Cara, assim, 2, 3 dias sem dormir à base de energético. Falei, Jesus, coitado desse homem. Então, assim, mas era um negócio pontual. Então, assim, estava custando para ele o que? A saúde dele, o sono dele. Ele não estava saindo com a noiva dele para jantar e estava ali comigo, estava virando noite, mas ele ia entregar no sábado e depois ele ia ficar um mês sem olhar na minha cara e sem ver ninguém. Então, assim, pode até custar e mesmo assim ser ecológica, porque está valendo. Não, é ecológica? Vai me custar isso, mas tá tudo ok, porque eu seguro. Então, a pergunta que tem que se fazer quando, minha meta é ecológica, vai custar isso aqui. E daí, eu seguro esse rojão? Seguro. Então, ok, tá tudo bem, tá? É importante avaliar isso. O sétimo, alguém quer falar? Alguém quer falar, gente? Se quiser falar, pode falar, tá? Deixa eu ver aqui o que a Glaucia está falando. Atendo antes do número 7 para não atrapalhar muito. Tem projeto, consultoria. Ó, que legal. A Glaucia aqui tá botando à disposição o serviço dela, hein, mulheres? Bacana. Então, o que é importante? A gente sempre está passando por esses critérios. Aqui eu estou explicando para vocês de uma forma mais profunda, mas a hora que você for construir a meta, você vai ver que é assim, peraí, é positiva? É desafiante? Ela está no meu controle? Ela é mensurável? Eu consigo medir ela para ir acompanhando? Ok. Eu consigo acompanhar os recursos? Consigo. É ecológica? Beleza. E aí, qual que é o último critério? Vocês precisam entender que é, assim, o mais, para mim, importante, porque sem ele você não vai agir para alcançar a meta, tá? Toda meta precisa de um plano de ação. Você pode ter a meta mais brilhante da sua vida. Você pode ter a meta ecológica no seu controle. Ela pode ser medida, ela pode ter tudo. Se você não tiver um plano de ação, ela não é uma meta. Ela não passa de uma frase escrita num papel. Veja, foi antes de ontem que deu o plano de ação, né, Bia? Antes de ontem, eu dei essa ferramenta para vocês e quem não pegou, fique em paz que eu vou dar hoje de novo. Isso aqui eu usei e uso anos. Tem mais de 7 anos que eu uso na minha empresa, eu uso na minha vida pessoal, eu uso para tudo, porque isso guia eu, meus funcionários, meu time, em reuniões que eu faço, ajuda muito, que é o quê? Gente, vamos fazer que nem a graduação da Tina Nogueira. Vamos fazer a graduação? Vamos. Quem é responsável pelo quê aqui? Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. A gente anota tudo. Nós, seres humanos, somos visuais, a gente precisa ver o que que a gente está fazendo, para onde que a gente vai. Depois, a depender, eu posso até compartilhar com elas um feito, né? Tem um da graduação riscado pelos professores para elas entenderem, preenchido. Tem a foto que eu mandei até hoje para alguém, para Juliana. É importante, o plano de ação, ele vai te dizer exatamente o quê. Muitas mulheres falam assim, nossa, eu queria ser igual você, acordar sabendo o que tem que fazer. Eu não sei o que eu tenho que fazer se eu não olhar para isso daqui, se eu não olhar para minha agenda. Até porque eu não gosto de ficar guardando nada na minha cabeça. Eu não sei. Toda vez que eu me prontifico a fazer algo, quando eu tomei a decisão de fazer essas aulas para vocês, eu não só, vou fazer as aulas, legal. Não, eu peguei um plano de ação desse, eu falei, ok, vamos fazer. Qual é o conteúdo que essas mulheres precisam saber? Uma mulher empresária precisa saber estabelecer metas, precisa saber gerenciar o tempo, ela precisa saber por que que ela não consegue sair do lugar. Foi os temas que a gente está abordando aqui. Eu risquei tudo no papel, eu botei num plano de ação. Quem vai fazer o quê? Bia, eu vou precisar que você me dê uma assistência nos dias. A gente precisa fazer um grupo de WhatsApp para chamar ela lá para poder botar o link do Zoom. Tem que ter um plano de ação, senão você não faz. A Arielle está perguntando se vai ter acesso às aulas. Vai, né, Bia? Fala para o pessoal liberar, né? Por quê? Se vai ter acesso às outras aulas. Eu acho que a primeira não, porque a primeira não foi gravada mesmo, tá, Arielle? A primeira não foi. Aí depois de muito eu pedir chorar pro meu time, eles deixaram eu gravar ontem, mas não liberaram ainda, mas eu acho que vai liberar sim, tá? Até o final da aula a gente já vai ter o ok aqui do acesso às aulas, tá bom? Então, aqui as mulheres falaram para deixar o arroba do negócio, no final eu deixo, vocês podem colocar ali no chat, tá? O arroba do negócio de vocês.
Então, o plano de ação, o que que é, né, o plano de ação? É meio óbvio, um plano para agir. Vocês entendem por que que eu tenho facilidade em fazer o que tem que ser feito? Não é porque eu sou um ser extraordinário. Se eu não tiver um plano de ação na minha mão, eu não faço. Um dia que eu não olho na minha agenda, eu não faço o que eu tenho que fazer. Por isso que eu sempre olho a minha agenda, domingo eu planejo meu dia. Quem já me acompanha mais sabe que eu sempre ensino a fazer o PDS. PDS é preparação para o dia seguinte. PDS é vocês chegarem aqui hoje, não sei se vocês estão na casa de vocês, desligar, não sei se vai tomar banho, se já jantou, escovar o dente, e antes de dormir, já separar a bolsa que vai usar amanhã de manhã, já ver a agenda que vai ser amanhã, como é que vai ser o meu dia amanhã. Amanhã eu vou acordar, eu vou para academia, então já separar a roupa da academia, o tênis, a roupa que eu vou usar para o trabalho, já deixar tudo engatilhado. Para que que você vai deixar para pensar amanhã de manhã cedo? Ah, Aline, mas e se esfriar? E a roupa que eu botar é de calor? Põe duas opções, na pior das hipóteses. É que aqui no Rio é tudo tão quente que a gente não tem esse problema, mas eu sei que em alguns lugares tem, entendeu? Na pior das hipóteses, põe duas roupas ali. É bem melhor você escolher entre duas do que você abrir o guarda-roupa e escolher entre todas. Deixa tudo separado. Mentaliza como é que vai ser o teu dia amanhã. É PDS, preparação para o dia seguinte. Sabe quanto tempo você vai perder para fazer isso? Que para mim não é perder, é ganhar. 15 minutos. 15 minutos todo dia antes de dormir. Isso vai fazer você ganhar. Isso é um plano de ação para o dia de amanhã. Então, tudo tem plano de ação. Só que vão ter coisas, principalmente que vocês vão aprender no domingo, que vocês vão treinar tanto, vocês vão começar a fazer tanto, que chega uma hora que vocês não precisam mais do papel. Hoje eu uso esse papel para quê? Para projetos com os meus funcionários, na empresa, para decisões maiores, por exemplo. Eu estou com uma meta grandiosa de faturamento, eu estou com uma meta de longevidade, como eu falei para vocês, que agora eu quero cuidar da minha saúde, aí eu uso o papel. Agora, do dia a dia eu já estou tão no hábito de fazer o PDS, de olhar o meu dia, de projetar minha semana todo domingo, porque eu treinei, e vocês têm total capacidade para fazer isso. Mas é importante planejar as nossas ações. Isso se chama, no meio business, de 5W2H. O plano de ação, conhecido como plano de ação, se chama 5W2H. Aline, por que que tem esse nome, 5W2H? Porque são 5W, que é what, que é de o quê, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. O que é what em inglês. Why, que é por quê, que é qual a razão do que você está fazendo. Where é onde que você vai fazer. When, que é quando que você vai fazer. Who, quem que vai fazer? Estou tentando botar aqui para vocês conseguirem visualizar, mas depois vocês vão ter, tá? E dois Hs, que é how, como que você vai fazer, e how much, quanto que isso vai custar, se é que vai custar. Então, aqui está tudo em português, para vocês terem facilidade, eu uso em português, mas essa ferramenta, ela é conhecida como 5W2H. Então, ela é muito poderosa, porque ela tem todas as vertentes de uma ação que você vai executar. Então, assim, Bia, você pode até colocar já o link para elas, pode? Tá, então é o seguinte, a Bia vai colocar no chat essas duas ferramentas, ok? Essa daqui é o Vidas, que é aquela que eu falei para vocês, que vocês podem medir as coisas, né, os pilares da vida pessoal de vocês, e o plano de ação, que para quem teve antes de ontem já pegou, mas ela vai colocar também, que aí vocês podem pegar e usar e abusar, tá? É super simples de usar, se tiver alguma dúvida também, pode me chamar. No domingo a gente vai estar juntas para vocês também tirarem algumas dúvidas. Mas a questão é, se você tem a meta, você vai ver que aqui, ó, no plano de ação, está escrito aqui, ó, meta. Então, vamos colocar aqui uma meta, por exemplo. A Gláucia está com um projeto novo de abrir uma filial, um novo escritório. Ela vai colocar aqui, abrir uma nova filial. E aí aqui, de 1 a 10, tem as ações que ela vai fazer para abrir esse novo escritório. E aí ela vai escrever tudo o que ela precisa fazer. O que que eu normalmente faço, né? Eu não sou muito do papel, mas para o plano de ação eu gosto de usar o papel. Eu faço o plano de ação, mesmo quando é com funcionários, faço tudo no papel, bato a foto, a gente tem o grupo da empresa, coloco no grupo da empresa, e aí eu pego esse papel e a gente coloca na sala de reunião, que aí fica visível, todo mundo consegue ver, é legal, é bacana, todo mundo vai acompanhando o progresso daquela ação. Quando é o meu particular, pessoal, eu coloco lá no meu guarda-roupa, que aí todo dia eu vou acompanhando e vendo a minha evolução. Então, você saber que por trás de estabelecer uma meta existe um porquê,
né? Existe uma lógica, e isso serve tanto para o seu negócio quanto para a sua vida pessoal. E que esses 7 critérios, depois de prontos, ok, eu estabeleci a minha meta, você precisa jogar isso tudo num plano de ação, faz diferença. Por quê? Se você não colocar no plano de ação, vira pizza. Você até fez o dever de casa direitinho, você até mandou super bem. Foi lá, fez os 7 critérios, você fez a meta de maneira correta, mas você não agiu. Então, vocês lembram que eu falo muito para vocês? Decisão, movimento, resultado. Vocês decidiram. Tomei a decisão, eu vou fazer isso daqui, essa é a minha meta. Fiz todos os critérios da meta, ok. Agora eu preciso entrar em movimento. Se eu não entrar em movimento, nada acontece. É a inércia, né? Lembrei agora das aulas de física, né? É inércia total. Você não se move, nada acontece. Você precisa entrar em movimento para ter resultado. Então, você só vai ter resultado se você fizer alguma coisa. Ah, mas o fulano não fez. Ah, mas o Beltrano não me ajuda. Ah, mas não sei o quê. Nós já falamos sobre isso. Eu nem vou mais voltar sobre esse assunto. Você é responsável pela vida que você tem. Você é responsável pela sua empresa. Se a sua empresa não está indo bem, tem alguma coisa que você deixou de fazer. Se o seu casamento não está indo bem, alguma coisa você deixou de fazer. Se a sua saúde não está indo bem, alguma coisa você deixou de fazer. Eu vi, e eu falei isso até num desses dias, um vídeo do Dr. Ray, aquele Dr. Hollywood, eu esqueci o nome mesmo dele, ele falando que ele sempre foi um cara muito saudável, né? Ele é, é brasileiro, mas morou nos Estados Unidos há muito tempo, cirurgião plástico, e ele estava falando que ele estava com câncer de próstata, e ele é um cara extremamente saudável. E ele falou, como é que pode, né? Eu nunca comi, desde 86 sem comer pizza, desde não sei que ano sem tomar refrigerante, desde isso que faço atividade física e tive um câncer de próstata. E fui falar com o meu médico e o médico falou: mas você esqueceu de cuidar da peça mais importante, da sua mente. Então ele teve total responsabilidade de entender que sim, que ele estava com câncer de próstata por responsabilidade dele, porque ele estava trabalhando 7 dias na semana, fazendo não sei quantas cirurgias por dia, aquela vida louca, estava se alimentando bem, estava fazendo exercício, estava se cuidando, se suplementando, mas estava completamente estressado de tanto trabalho. Então, nós somos sim responsáveis pelos nossos resultados. A boa notícia é que a gente pode fazer diferente, é que a gente pode mudar, é que a gente tem total capacidade de sentar no volante e dirigir para onde a gente bem entender. Então, por isso é importante a gente ter a visão e estipular as nossas metas. Ok, mulheres? Alguma dúvida sobre esse assunto de hoje? Alguma contribuição? Alguma fala? Deixa eu ver aqui o chat. Pegaram a ferramenta? Alguém abriu aqui, quer falar? Pode falar. O que que ele fez? Ele abriu o áudio sem querer. Mas se quiser falar, pode falar. Mulheres, a nossa aula de domingo, ela é 1 hora mais cedo. Porque é domingo, que todo mundo quer dormir mais cedo, né? Segunda-feira começa aí uma semana nova. Então, domingo, a nossa aula é 7 horas da noite. A aula de domingo, ela é sobre gestão de tempo. Então, eu vou ensinar vocês sobre como organizar, sobre como administrar o tempo de vocês, para que vocês... O link está aqui em cima. A Ana Carla está pedindo, Bia, põe de novo ali embaixo, tá? Então, essa aula é uma das aulas mais importantes. É uma das aulas, não, é a aula mais importante, porque é com o tempo que você vai executar o plano de ação, tá? Então, ela é domingo, 7 horas da noite. Então, não deixem de estar presentes, se organizem. Quem tem filho, está com algum compromisso, pede para o marido, para a sogra, para alguém ajuda, tá? Para vocês estarem aqui disponíveis comigo no domingo, tá? Ela vai ser bem bacana. Aline, eu posso trazer uma amiga, posso trazer alguém que eu acho que é importante, mesmo ela não tendo vindo nos outros dias, não tem problema, pode trazer. Pode mandar para ela ou o link do grupo, ou pedir para a gente ali, enfim, às vezes eu coloco até nos meus stories o link, mas pode pedir para a gente que ela pode entrar assim na aula de domingo, tá? A aula de domingo, eu não sei vocês que estão aqui, mas eu enviei um formulário que tem uma ferramenta que eu já liberei para vocês, que é a ferramenta da planilha da produtividade. Se vocês já têm essa ferramenta, tá tudo certo, porque domingo eu vou passar outra ferramenta que complementa ela. Aline, eu não tenho essa ferramenta ainda. Então, eu vou passar o formulário lá no grupo agora, assim que terminar. Vocês preenchem o formulário e no final tá lá a ferramenta para vocês baixarem. Tá bom? Ficou claro? Sim ou não? Sim ou não?
Ok, mulheres? Mulheres, foi um prazer estar aqui com vocês de novo, tá? Tô vendo assim que tem mulheres aqui assíduas que estão aqui desde o primeiro dia. Vi mulheres novas, fiquei muito feliz com isso. Margarete, Fernanda, que mais? A Gláucia apareceu aqui. A Gláucia é nova, mas não é. Nova nessa semana, né, Gláucia? A Ana está aqui de novo também. Sejam muito bem-vindas. Eu espero ter contribuído aí mais um pouco na vida de vocês. E eu sempre, antes de entrar na aula, eu fico pensando em como fazer com que esse conciliar, né, da nossa vida profissional e da nossa vida pessoal seja cada vez mais leve, porque às vezes parece tão pesado para a gente como mulher, e como empresária, principalmente quem é mãe, são tantas demandas. E não sei, mas eu acredito que na escola deviam já começar a ensinar para a gente sobre gestão de tempo, sobre como definir uma meta, e não ensinam, nem na faculdade. Eu estava num congresso esse final de semana da área da saúde, e as mulheres lá, as nutricionistas, médicas, nutrólogas, tudo assim, pelo amor de Deus, me ajuda, porque na faculdade de medicina eles não ensinam a gente sobre isso. Eu falei, pois é, mas não ensinam em nenhuma, né? E é uma coisa que a gente realmente precisa, eu precisei, e agora, assim, eu faço questão realmente de estar contribuindo aí com vocês. Então, vejo vocês no domingo aí para a gente encerrar aí com chave de ouro, tá joia? Um beijo, boa noite para vocês. Fiquem com Deus, viu? Tá bom. É você que tem que encerrar, eu acho, não? É você. É você, foi? Foi, né?